Um estudo mostra que 71% das empresas brasileiras não conseguiram fechar suas metas no ano passado. Os desafios são muitos, mas um deles é a comunicação. Vamos falar sobre isso hoje no Rumo Certo? Seja muito bem-vindo. E aí eu convido uma especialista no assunto para a gente tratar desse tema aqui. Comigo, Edna de Vintes, que é sócia e fundadora da EPR Comunicação Corporativa, falando para a gente lá de São Paulo. Oi, Edna, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Sebastião. Prazer aí estar com vocês aí no Rumo Certo. Ótimo, prazer todo nosso. E a gente falando de comunicação, hoje a gente vai falar dessa transformação digital que a gente está vivendo, comunicação com esse viés aí para o digital, né? Mas antes, Edna, da gente começar esse tema propriamente, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, falar do trabalho que você desenvolve aí também à frente da EPR. Me conte lá, para aí depois a gente entra na conversa. Ó, Sebastião, a EPR é uma agência de comunicação corporativa e ela já existe há mais de 30 anos, não é? Foi fundada por jornalistas em relações públicas e nós sempre nos dedicamos aí, sobretudo, a esse trabalho que é muito conhecido no mercado como assessoria de imprensa, não é? Um trabalho de relações com a mídia, com o intuito de expor as empresas na mídia, não é? Mostrar suas realizações, construir assim a sua reputação, não é? Que é nesse universo que um trabalho de relações com a mídia trabalha, não é? E a gente já existe há mais de 30 anos, você imagina que com toda essa evolução que a área de comunicação sofreu ao longo de todos esses anos, dessas décadas todas, né? Muita coisa mudou, muita coisa se transformou. E hoje a nossa agência continua prestando o mesmo tipo de serviço, não é? Mas hoje já considerando todo esse universo digital que impactou bastante, não é? Não só o nosso mercado, como todos, de uma maneira geral. Então, e aí você, a agência, a EPR, ela está num nível que a gente chama aí no mercado de boutique de agências. Me fale o que é esse modelo, como é que funciona isso? Na verdade, as agências boutique são agências que trabalham considerando o cliente de uma maneira muito especial, não é? Uma agência boutique, o nome vem aí do mundo da moda, não é? Mas são agências que oferecem um atendimento diferenciado, um atendimento exclusivo, não é? Que procura entender bem a necessidade dos clientes, suas especificidades, suas características, considera muito a cultura da organização, não é? E atende esse cliente como se ele fosse um cliente único, não é? E no caso aqui da IPR, a gente tem um histórico. Nós somos muito comprometidos com esse conceito de boutique, não é? Para você ter uma ideia, os nossos clientes ficam conosco por mais de 3 anos em média, mas nós temos aqui empresas que estão conosco há 13 anos, é o caso da indústria termomecânica, é uma grande indústria de transformação que atua na área de cobre, de alumínio. Nós temos também uma outra indústria que é a Fluke, que trabalha com equipamentos voltados para o mercado elétrico, para as indústrias. Está conosco também há 13 anos, não é? Então, assim, esse modelo de agência boutique cria uma relação de parceria muito estreita com as empresas, não é? E acaba nós ficamos funcionando como um braço de comunicação. Sim. E essa parceria se estende por muito tempo, normalmente, não é? É uma personalização, né, Edna? Um atendimento diferenciado mesmo. E aí eu queria entrar nas características desse tipo de comunicação, né? Com essa personalização toda. Como é que se dá essa comunicação e que resultado ela acaba trazendo também? Olha, Sebastião, na verdade, as empresas nos procuram, não é, porque elas querem melhorar sua visibilidade no mercado, não é? Elas querem expor seus diferenciais competitivos, elas querem se tornar referências nas suas áreas de atuação, se tornar porta-vozes nas matérias relacionadas aos seus mercados. Empresas de todos os portes, a gente atende grandes, médias e até pequenas startups, não é? Essas empresas, elas querem construir a sua reputação e nos procuram. Agora, existem agências
com modelos muito diferentes, empresas, organizações maiores, agências grandes, não é? No caso das agências boutiques, eu acho que a vantagem, e elas atendem algumas empresas, sobretudo porque são agências que procuram compreender, não é, bem as necessidades de comunicação que aquela empresa tem, e muitas vezes a gente extrapola e presta outros serviços e amplia o escopo de atendimento, não é? As empresas nos contratam para esse trabalho de relações com a mídia, mas acabamos fornecendo outros serviços, gerando conteúdo para redes sociais, para os seus blogs, não é? Oferecemos também treinamento para preparar esses porta-vozes, porque as pessoas às vezes são muito boas no que elas fazem, mas não necessariamente elas se comunicam muito bem, não é? Então elas precisam muitas vezes se preparar um pouco para essa função tão especial que é a função de porta-voz, não é? Dar ao mercado a cara da sua empresa, não é? Humanizar aí a marca, expondo as suas mensagens mais importantes, não é? Os seus diferenciais, as suas características, aquele valor que elas oferecem agregado aí ao mercado em que elas atuam, não é? Pois essas têm sido as máximas, eu diria, da comunicação hoje, Ed, nessa questão da humanização, como você falou, do ativo propósito ali das empresas, mais do que o produto que ela vende ou do serviço que ela oferece. Essa identidade tem sido o grande elemento da comunicação, o que dá o diferencial? Olha, é sempre importante que as empresas tenham essa identidade, né? É sempre importante que os porta-vozes se coloquem como a face da empresa, não é? Então, sobretudo hoje que a comunicação, você vê a mudança, né? Antigamente nós falávamos em público-alvo, não é? Nós nos referíamos a um grande público com uma característica semelhante, não é? Hoje nós nos dirigimos às personas, não é? Que essa é o conceito que o mundo digital traz, não é? Quando nós nos comunicamos no ambiente digital, nós estamos nos comunicando com as personas, com os personagens fictícios que nós criamos, mas que são aqueles com os quais a empresa precisa conversar, não é? Então, se é uma indústria de transformação, como é o caso de alguns clientes nossos aqui, não é? Muitas vezes ela precisa levar a sua mensagem para decisores de compra, não é? Então nós vamos preparar uma mensagem, uma comunicação que impacte exatamente essa persona com a qual essa empresa precisa conversar. No caso das empresas, geralmente são várias pessoas, não é? Existem várias mensagens a serem transmitidas para pessoas diferentes, não é? Então, essa personificação do porta-voz, ela acaba sendo relevante, sim, essa imagem humanizada que a empresa precisa transmitir. E é curioso, né, Edna? Ao mesmo tempo, o digital, enfim, essa transformação que a gente está vivendo, da tecnologia, ela, ao mesmo tempo que nos amplia, né, ela chega com tanta facilidade a grandes grupos, ou ao mundo inteiro. E aí ela nos afunila para a comunicação quase que personalizada, né? É um desafio, ao mesmo tempo, usar dessa automação, eu diria até na comunicação, porque hoje os processos podem ser automatizados, até a comunicação pode, mas ao mesmo tempo não pode perder a essência quase que do olho no olho, né? O desafio está nisso aí, com tanta ferramenta, sem perder o rumo, né? Não se pode perder esse tracinho aqui, porque senão não adianta ter tudo na mão também, né? Com certeza, com certeza. Esse é o desafio atual, não é? Quer dizer, você precisa se comunicar com um grande público, mas ao mesmo tempo você precisa ter essa capacidade de se dirigir de forma segmentada. Isso é muito produtivo, não é? Nós aqui, há coisa de 4 anos, nós passamos a implementar uma metodologia de trabalho nova que leva para esse universo da assessoria de imprensa, das relações com a mídia, um viés digital, né? Então a gente se baseou num conceito que não foi cunhado por nós, existe bibliografia a respeito, que é o inbound PR. Né? O inbound PR ele é um conceito que nos permite trabalhar várias técnicas do mundo digital
não é? Dentro desse universo aí das relações públicas. Isso traz enormes benefícios para as empresas. Por exemplo, não é? Antigamente, quando você fazia um relatório para mostrar o resultado do trabalho de relações com a mídia para o seu cliente, não é? Você quantificava o número de matérias que tinham sido publicadas, quantas entrevistas aquela empresa tinha concedido naquele período, não é? Algumas empresas até valorizavam aquela matéria que tinha sido publicada com um valor publicitário equivalente. Então esse mês, se fôssemos gastar com publicidade, corresponderia a R$350 mil, né? Quer dizer, mas para tentar tangibilizar aquele investimento, não é? Mas sempre foi muito difícil, porque você só tinha como quantificar as matérias que tinham sido publicadas. Como é que você mede o impacto que isso teve naquele público-alvo para o qual você dirigia, né? Hoje, com essa metodologia do Inbound PR, a gente consegue resultados muito interessantes. A gente consegue mostrar, por exemplo, além de quantas matérias foram publicadas, quantas entrevistas foram concedidas, quantos acessos aquela pessoa que leu a notícia num portal de notícias, quantos acessos foram feitos no site da empresa ou no blog daquela empresa, oriundas da matéria publicada no portal. Isso aplicando técnicas, né, de SEO, de link build, essas palavras aí que são muito comuns no universo digital, não é? A gente consegue ranquear as matérias que foram publicadas nesses portais nas primeiras páginas do Google. Hoje em dia, todo mundo seguia pelos buscadores, sobretudo pelo Google, não é? Então, você coloca ali você está procurando, sei lá, uma empresa que fabrica lubrificantes, e você coloca lá lubrificantes industriais. Não é? Se essa notícia sobre a empresa estiver considerando essa palavra-chave, não é? Dentro ali das técnicas que são aplicadas de SEO, etc., essa notícia vai surgir nas primeiras posições do Google e vai levar essa pessoa que está procurando isso a ler a notícia sobre a sua empresa. Isso é um benefício maravilhoso, não é? E surpreendeu já muitos nossos clientes, agora já estão acostumados com isso. Não, é muito interessante. Aí você consegue mensurar o resultado também, a conversão disso também, né, Edna? Exato, exatamente. Muito bom. É muito curioso, né? Porque nós somos jornalistas, a nossa formação de jornalista, a gente não considerava essas coisas, né? A gente via outros benefícios que são inúmeros, não é? Esse trabalho, a reputação é muito relevante, né? Quando você tem uma visibilidade positiva na imprensa, isso é muito relevante para a sua empresa, não é? Mas isso é muito intangível muitas vezes. Não, e foi-se o tempo também de que o marketing ou a comunicação eram considerados quase que obsoletos lá, né? Ou assim, não essenciais, né? Primeiro era assim, tem que ter produtividade e tal, e depois é que se pensa nisso, vem no segundo momento. Ele está tomando uma frente quase, né? Porque é ele que vai dar o resultado. Edna, vamos fazer um intervalo rapidinho, quero seguir nessa toada aí no próximo bloco e falar também dessa pesquisa que a gente citou ali na abertura, de que 70% pelo menos das empresas, elas não conseguiram fechar metas em 2022 e um dos elementos talvez que pudesse contribuir, e que pode, não talvez, né, que certamente contribui, é a comunicação mais assertiva, né? Quero entrar nessa conversa aí no próximo bloco então. Vamos fazer um intervalo rapidinho, tudo bem? Combinado. Combinado com você de casa também, aí da sua empresa. Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, de novo, seja muito bem-vindo. Estamos falando hoje de comunicação dentro das corporações, o quanto é importante para os resultados, para a fidelização também do seu cliente. Continuamos na conversa, aqui comigo, Edna Dedivides, que é sócia e fundadora da EPR Comunicação Corporativa, falando com a gente lá de São Paulo. Edna, que é jornalista também, você viu no primeiro bloco já. Edna, a gente fez referência a uma pesquisa, né? E a gente vai dar crédito aqui à fonte também, mas é que é bastante interessante, ela serviu aqui de referência, de gancho, como a gente diz no jornalismo,
para trazer essa discussão do quanto é importante a comunicação, que mostra que no ano passado 70% pelo menos das empresas não bateram suas metas, né? É claro que os desafios são muitos, não dá para atribuir só à comunicação. A comunicação dá resultado, pode mudar esse dado aí, talvez numa próxima pesquisa, né? Se atentar mais para isso, né? Não? Com certeza, na verdade, esse tipo de resultado ele está associado a uma série de fatores de mercado, temperatura política, uma série de circunstâncias que impactam aí no universo dos negócios, não é? Mas nós sabemos que a questão da comunicação hoje ela é estratégica para as empresas, não é? As empresas que não tiverem um posicionamento, uma visibilidade, elas vão ter muito mais dificuldade do que seus concorrentes, não é? Então, há 30 anos atrás, quando começamos aí com a nossa agência, era uma dificuldade explicar que a comunicação poderia ser uma ferramenta estratégica para os negócios. Hoje não. Né? Hoje nós não conversamos mais com a camada intermediária das organizações, nós falamos diretamente com as áreas decisórias, com a presidência, não é? Porque as empresas já entendem que a comunicação ela se tornou protagonista aí no processo dos negócios, não é? Isso tomou um rumo que décadas atrás não era considerado. A comunicação era coisa, deixa ali o pessoalzinho da comunicação, deixa lá com eles que eles resolvem, não é? Hoje já se sabe que se você não se comunicar com o tom de voz certo, não é? Falando a linguagem que o seu público, a sua persona precisa ouvir e entender, você vai ter dificuldades, não é? Nas situações, sobretudo, de crise das organizações, a comunicação passa a ser crucial, não é? Porque se você não conduzir esse processo de uma maneira com a criticidade que tem, você pode ser tragado aí por uma situação desastrosa para os negócios, né? Nessa questão do protagonismo, né, que eu fiz referência também no bloco anterior, mas usei a palavra errada, eu quis dizer supérfluo e usei obsoleto, né? Mas não é mais supérfluo, né, como era muitas vezes considerado. Ótimo isso. Não é, e com características muito mais diferentes também, né? Você fez referência à assessoria de imprensa. É muito mais do que assessoria hoje, né? Assessoria, aí sim a gente pode dizer que está obsoleto. Como é que é isso? Não existe mais a assessoria da forma que existia, né? Foi-se o tempo, não é, Edna? É verdade. É esse movimento todo, né? Sem dúvida, porque você veja só, né? Quando a gente começou a fazer esse trabalho de assessoria de imprensa, décadas atrás, não é? Os jornalistas recebiam seus press releases na redação impressos em papel, não é? Sim, Era uma coisa assim absurda, não é? Tudo era impresso em papel. A evolução que a tecnologia trouxe, não é? Veio o fax, veio o e-mail, veio todas essas ferramentas digitais, não é? Que digitalizaram totalmente esse processo, e isso tornou tudo muito mais rápido, muito mais dinâmico, não é? E muito mais decisivo. Quer dizer, as decisões estão tomadas rapidamente, as comunicações têm que ser feitas com a velocidade que hoje o mundo digital requer, não é? E não tem como você sair dessa situação, né? Você tem que se comunicar e se comunicar bem. Que bom. Não, então, só dando crédito à pesquisa que a gente falou, é da RD Station, né, Edna? Eu vi ela no seu LinkedIn, você usou também como um elemento de comunicação, que é importante a gente difundir mesmo, é base científica lá, pesquisa feita, não é um achismo, como não é nada hoje, né? Falando nisso, com todos esses elementos que a gente tem hoje da tecnologia, para mensurar a importância da comunicação, para além do verbo, mas do resultado mesmo ali numérico, né? A gente consegue também identificar isso enquanto retorno, Edna, do trabalho, do investimento que é feito numa comunicação assertiva. Eu digo até para o efeito quase que de convencimento para as empresas de quanto isso é importante. Quando você vai elaborar um projeto, por exemplo, de comunicação para uma empresa, a gente leva vários elementos nesse projeto, né? Um deles é isso, quanto isso pode retornar em resultado, efetivamente, lá no final das contas, em produtividade, em faturamento também, né?
Com certeza. O nosso trabalho de comunicação sempre foi muito voltado para o mundo dos negócios. Nós somos uma agência que enxerga a comunicação mesmo como uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento dos negócios. E a gente procura apoiar os nossos clientes nesse sentido, não é? Então, assim, hoje, o melhor posicionamento, a melhor visibilidade, a gente sabe, é comprovado, a gente tem esse feedback dos nossos clientes, não é? As empresas conseguem abrir portas com essa visibilidade, abrir portas sendo referência em seus mercados de atuação, não é? Muitas vezes as áreas comerciais das empresas, não é? Precisam, para bater na porta ali de um possível cliente, né? Ela tem dificuldade, porque a empresa não é conhecida, muitas vezes ela tem um excelente serviço, um excelente produto, mas ela é desconhecida. E para que ela consiga, principalmente nesse universo B2B, não é, das empresas que vendem produtos e vendem serviços para outras empresas, né, elas necessitam ser referenciadas nos seus mercados para que elas possam conseguir se aproximar aí de novos clientes, abrir suas portas para desenvolver novos negócios. Esse é um feedback que a gente tem com muita constância, não é? Muitas vezes em novas empresas que nos procuram, acontece muito de executivos que pertencem aos quadros de clientes nossos, que acabam saindo e abrindo suas empresas. Muitas vezes, o primeiro fornecedor que eles contratam é a agência de assessoria de imprensa, não é? É a agência de relações com a mídia, porque eles sabem da importância para o desenvolvimento dos negócios. A gente tem muitos clientes que foram clientes nossos em outras empresas, que eram diretores, vice-presidentes em outras empresas, eles abrem os seus negócios e imediatamente eles nos contratam, não é? É a venda mais rápida que a gente tem aqui, é essa, né? Ô Edna, vou trazer isso aqui um pouquinho para o universo de micro e pequenas empresas, empreendedores, até MEIs, que são muitos dos nossos telespectadores também, que às vezes talvez não invistam ou ainda não tenham condições de investir numa agência que possa fazer um trabalho profissional. Mas ainda assim é preciso ter todo um cuidado, né, Edna, na hora de se comunicar. Hoje em dia, com as facilidades que a gente tem, as facilidades podem ser um perigo também se essa comunicação não for assertiva, né? Há alguma, quase que uma, não sei se é uma padronização, a gente diria, para que essa comunicação seja não só dirigida, como bem feita, algumas regrinhas para além do bom senso, inclusive, né? Mas eu digo, se você fosse ir dando uma dica, uma orientação para pequenos que comecem no seu dia a dia a fazer uma comunicação mais efetiva, usando as suas redes sociais, que seja. Claro, a gente está lá falando de um patamar alto de comunicação aqui, de muito profissionalismo, né, que é o trabalho que você faz na EPR. Mas vamos trazer de todo esse conhecimento para tentar orientar também quem ainda não chegou a esse estágio, mas que é preciso caminhar. E se caminha no dia a dia dando um passinho, né? Qual é o grande erro, talvez, que se faça hoje na comunicação, que não se deva fazer? Uma orientação básica nesse sentido para também pequenos empreendedores, Edna. Na verdade, Sebastião, a questão da comunicação é uma coisa que, assim, todo mundo, quando começa uma pequena empresa, né, já entra nas redes sociais, já começa a interagir com o seu público, né? Isso é realmente bastante importante, mas é uma coisa que precisa ser feita com um certo cuidado, porque você, na verdade, está expondo a sua empresa, ainda que ela ainda seja uma organização pequena, uma pequena empresa, não é? Ela certamente, você quer que ela tenha sucesso, que ela cresça, que ela se desenvolva, não é? E esse contato, esse trabalho de comunicação sendo feito, às vezes, de uma maneira não muito bem orientada, não é? Ele muitas vezes pode trazer alguns dissabores, não é? Você pode ter algum tipo... Então, assim, é claro que uma pequena empresa ainda não tem recursos para investir em uma agência e vai fazer esse trabalho caseiramente, mas sempre procurar planejar um pouquinho, pensar na frequência das postagens, não exagerar demais, não é? Pensar um pouquinho em quem que aquela empresa pretende impactar com aquele post, tomar cuidado com a linguagem, não é? Eu tenho certeza que
o empreendedor, com todo o amor que ele tem pela sua marca, ele consegue fazer um trabalho cuidadoso e franco ali na rede social, né? E o principal disso é a identidade, né? É a verdade também, né, Edna? Porque não é porque o outro faz daquela maneira que é bonito que pode dar certo também, né? Essa parece a máxima aí do quando a gente vai começar a conversar, né? Precisa ser verdadeiro, olho no olho, né? Com certeza, isso vale para todos, para os pequenos e para os grandes, né? Não adianta a gente elaborar um discurso muito bonito e ele não corresponder à realidade, não é? Ah, agora é moda falar de sustentabilidade, mas a empresa não fez nenhuma iniciativa, nunca considerou isso, e de repente ela acha bonito e incorpora esse discurso, não é? Todo discurso, seja ele de uma pequena ou de uma grande organização, se não for calcado na prática, na realidade, não é? Ele está fadado a ser como mentira, né? Acaba uma hora transparecendo. É a coerência, a transparência. Se a gente tem a tecnologia para facilitar a comunicação, ela também abre para tudo, né? Ela te deixa mais exposto e que bom, mas que essa exposição seja verdadeira mesmo. Com certeza. Foi um prazer enorme conversar com você aqui, um aprendizado também. Gostei demais de trocar aqui informação, conhecimento com você, de você compartilhar de todo o seu aí. Tenho certeza que foi muito proveitoso para quem está em casa, quem está lá na sua empresa também. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo. Eu agradeço, viu, Sebastião? Foi muito agradável a conversa e espero que seja útil aí para o pessoal aí que acompanha o Rumo Certo. Com certeza foi. Sucesso aí no seu trabalho cada vez mais, viu? Obrigada. Forte abraço. Para você de casa também, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência aqui no Rumo Certo. Eu volto no próximo programa. Forte abraço para você também e até mais.